igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, no nosso quarto episódio, falando sobre Deus conhece a sua fraqueza. Hoje nós vamos falar sobre a fraqueza da carne e do cansaço. Todos nós chegamos a um limite e esse limite é o limite da nossa carne. A nossa carne ela é fraca, a nossa carne cansa, a nossa carne fraqueja. E Jesus, ele nos ensina um modelo de como sermos fortalecidos e, principalmente, ele nos mostra através dos discípulos que eles também têm as fraquezas dele. O próprio Cristo teve seu momento de fraqueza no Getsemane, aonde ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Os discípulos dormindo no Getsemane. Nos momentos de maior exaustão física ou até mesmo espiritual, a carne, ela fraqueja. Jesus entende as nossas limitações físicas e nos convida a vigiar, a prestar atenção. Porque Jesus conhece, Jesus entende a nossa fraqueza. O cansaço físico, a exaustão emocional e a fraqueza da nossa natureza humana são limites reais. No entanto, estes textos mostram que Deus não se surpreende com o nosso esgotamento. Ao invés de nos cobrar forças que não temos, Ele se lembra da nossa condição e renova o vigor e se torna a fortaleza do nosso coração quando tudo em nós falha. Quando os discípulos estavam dormindo lá no Getsemane, eu consigo enxergar o amor dele através dos discípulos. Por mais que Jesus ele chegue lá e chegue, gente, vamos acordar, o diabo tá aí, por favor, vamos fazer as vias de você. Ao invés dele só reclamar, brigar, Jesus ele olha para esses discípulos com a condição humana deles e faz alertas. Então, quando alguém te ama de verdade, quando alguém quer o seu bem, a primeira coisa que ela vai fazer é te dar alertas de como você sair da condição que você está. Vamos pegar um exemplo aqui, fazer uma alusão. Quando você, digamos que você esteja experimentando uma droga, sua mãe, ela vai falar para você, desde pequenininha ela já vê, meu filho, droga não presta, cuidado, não aceita nada de estranho. Ela vai te passar todo um checklist de coisas para você evitar entrar nesse rumo. E aí o que acontece? Você vai lá, ultrapassa os ensinamentos da sua mãe, deixa de fazer o que ela te pediu e começa. Tem a sua primeira experiência. E quando você tem a sua primeira experiência, para você sair, é aquilo, o seu corpo, a sua carne, ela vai pedindo mais e mais e mais e mais, até você não ver mais saída, não ter mais como sair daquela inércia que você está, daquele pecado que você se encontra, que é estar no mundo das drogas. Então a sua mãe ela vai tentar te retirar. Sua mãe, seus irmãos, sua esposa, ela vai reclamar, ela vai falar, ela vai martelar, ela vai se cansar de tanto falar. Vai parecer que ela está sendo chata, mas de forma nenhuma. Ela está te ajudando a vencer o seu pecado. E aí cabe a você ter o coração voltado para Cristo, ter o coração voltado para a humanidade e para o bem de sua família, do seu cônjuge, da sua mãe, dos seus irmãos, e voltar para o caminho correto. E muitos não conseguem voltar, porque não têm forças. Por mais que a família fale, brigue, faça o que for, ele não tem forças. Porque ele precisa se entregar para Jesus Cristo, retirar ele desse mal. Porque só Jesus cura, salva e liberta. Só.
A gente pode tentar, a gente pode fazer, a gente pode falar, a gente pode fazer o que for. Se Jesus não estiver no meio, tudo desanda. Falo para vocês por experiência própria. Já contei aqui em devocionais antes que eu tinha um pecado que ele ficava enraizado em mim, e enquanto eu não me posturei em Cristo Jesus, que eu falei assim, não, eu não vou mais envergonhar o nome de Cristo através da minha vida. Pode ninguém saber o pecado que eu estou cometendo, mas eu sabendo já é o suficiente. Então eu tive essa consciência em Cristo Jesus porque eu estudei a palavra. E como eu estudei a palavra, eu não poderia mais viver naquele pecado daquele jeito, porque a palavra de Deus, ela fala que eu preciso me consertar. E se a palavra de Deus, ela nos fala que a gente precisa se consertar, a gente precisa se consertar. Então, eu olhei a condição de Jesus na cruz, tudo que ele levou sobre si para me salvar, para me resgatar. E aí eu tive que ter a consciência para conseguir me afastar do meu pecado. E ó, não é fácil. Não é nada fácil. Porém, temos Deus. E tendo Deus, a gente tem tudo. Então, quem te ama, ele vai ficar ali, ó, pentelhando o seu juízo. E Jesus amava os discípulos. E por amar os discípulos, ele falava, acorda, gente, pelo amor de um Deus, pelo amor de mim mesmo. Pelo amor de mim mesmo. Jesus falando com os discípulos. E aí, Jesus ele faz alertas, assim como os pais, as mães, os maridos, as esposas, para que a gente saia do pecado, entende? Então, se alguém chegar e te cobrar, ela está te cobrando por amor. Jesus ele vai se lembrar da sua condição humana e vai te ajudar renovando seu vigor e se tornando uma fortaleza no nosso coração, quando tudo em nós falha. Já sentiu aqueles momentos onde tudo estava desmoronando à sua volta e você não sabe como, não sabe de onde que veio a solução para os problemas que estavam acontecendo? Exatamente. É sobre isso. A gente precisa ter essa ciência. Ter essa ciência de conseguir entender que Cristo Jesus é a nossa fortaleza e Ele nos ajuda. Vamos começar com nossos versículos chaves. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Aqui é Jesus falando com os apóstolos lá no Getsemane. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. O capítulo relata a conspiração para matar Jesus, a unção em Betânia, a traição de Judas, a instituição da ceia do Senhor e a intensa agonia de Jesus no jardim do Getsemane, culminando com a sua prisão e o julgamento perante o Sinédrio. Vigiem e orem. Os imperativos de Gregorite, vigiar, manter-se alerta, e o proseucheste, orar, mostrar que a vigilância atenta e a dependência da oração são as duas armas fundamentais contra as ciladas das tentações. Aqui Jesus está dando a dica para os apóstolos. Olha, acorda, vai orar, vai ficar lá vigilante, ora para que nada aconteça e que se aconteça que eu esteja preparado. Jesus Cristo, ele ora dessa forma e ele orienta os apóstolos também a orar dessa forma. Porque de fato, a nossa carne ela é fraca. Qualquer coisinha a gente já, o pecado flertou com a gente já tá lá todo, ai, sou eu de novo. Qualquer coisinha a gente já tá caindo em tentação, caindo em pecado. Qualquer. Não precisa de muita coisa, não. Só o pecado flertar com a gente 2 segundos. Que a gente já cai todo derretido. Ah, eu quero.
Então, por isso é que Jesus nos alerta: vigiem e orem. Porque a carne cai a qualquer momento. Porém, se o espírito estiver fortificado e fortalecido, o espírito consegue dominar a carne. Eu tive momentos em que a minha carne gritava, esperneava para eu fazer, eu revidar, eu me vingar. A carne, ela pedia, ela clamava, minhas carnes tremiam inteiras. Mas eu tive que resistir através de oração e da força de Jesus. Eu pedi a Ele: Senhor, controla a minha carne. Eu não tenho mais força, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu não posso nada, mas o Senhor pode. E Ele dava a válvula de escape e eu conseguia me livrar das minhas tribulações. E eu conseguia controlar a minha carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito refere-se à disposição renovada do ser humano renascido, que deseja fazer a vontade de Deus. Porque não é só ler as escrituras sagradas, é ler e obedecer, praticar. Se Jesus fala não matarás e você mata, você está desobedecendo. Se Jesus fala não rouba e você rouba, você está desobedecendo. Jesus fala que para amar ao próximo assim como a gente nos ama, e você não ama, você está desobedecendo. Minha gente, tem muita coisa para aprender ainda. Espírito refere, carne, sarx, representa aqui tanto a fragilidade do corpo humano, que é o sono, o cansaço, dor, quanto a limitação da natureza humana inclinada à autopreservação e à falha quando está sob extrema pressão. Aplicação. Ter boas intenções espirituais não nos torna imunes ao cansaço ou a tentações. Reconhecer a fraqueza do corpo e da mente é o que nos impulsiona a manter uma rotina de oração e vigilância constante, buscando em Deus a força que nos falta. Vai tomar café da manhã? Acordou? Bom dia, Senhor Deus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Obrigada pela noite de sono. Toma esse dia nas tuas mãos. Amanhece orando. Vai tomar o café da manhã? Ora. Tá indo para o trabalho? Ora. Vai almoçar? Ora. Tá indo para casa? Ora. Tá indo jantar? Ora. Tá indo dormir? Ora. Orar sem cessar. Orar não significa você falar palavras em alta voz, mas orar em mente, em espírito e principalmente em verdade, porque o nosso sentimento ele tem que estar alinhado com a nossa mente. Salmo 103:14. Pois ele sabe que somos formados. Lembre-se de que somos pó. Um hino de louvor de Davi, que celebra a bondade, o perdão, a compaixão e a majestade de Deus. Davi exorta a sua própria alma e bendize ao Senhor por seus benefícios. O contraste, a brevidade da vida humana com a eternidade do amor divino. Sabe que somos formados, o verbo hebraico yada indica um conhecimento íntimo e profundo. O termo para formados, yesurnu, faz alusão direta ao ato da criação em Gênesis 2, versículo 7, onde Deus molda o homem da terra como um olheiro molda o barro. Lembre-se de que somos pó. O substantivo a par, pó e cinza, enfatiza a mortalidade, a fragilidade, a humanidade, a finitude humana. Deus não exige de nós o desempenho de seres angelicais e divinos. Ele lida conosco com a paciência de um pai que compreende as nossas limitações materiais e biológicas. Deus não se decepciona com seu cansaço, nem exige que você seja super-humano. Ele reconhece a sua estrutura e as suas limitações físicas. Quando o esgotamento chegar,
Você pode descansar no acolhimento e na compreensão do Criador. O cansaço, ele vem. O esgotamento, ele vem. Mas temos um Deus para descansar e entregar para Ele. Tá difícil? Tá pesado? Ore. Ore e peça. Senhor, tá muito difícil para mim. Eu não vou aguentar. Me ajuda. Peça socorro. Clame ao Senhor e Ele te responderá. Eu posso dizer pela minha vida. Passei por momentos muito sombrios, onde eu tive que enfrentar situações que eu já não estava mais aguentando. E o Senhor, eu clamei e Ele me ouviu. Me ouviu, curou as pessoas que eu amava, me ajudou a superar, me deu forças e se mostrou sempre fiel na minha vida. Não tenho palavras para descrever o quanto sou grata por cada milagre, por cada bênção que o Senhor tem feito na minha vida. Deus não se decepciona com o seu cansaço, nem Ele exige que você seja um super-humano. Ele conhece a sua estrutura e as suas limitações físicas. O esgotamento, ele chega, mas saiba para quem você peça ajuda. O Criador, ele te conhece, foi Ele que te fez. E hoje Ele não te chama mais de servo, mas de amigo. Isaías 40, versículo 29. Ele dá forças ao cansado e aumenta o poder ao débil. Este capítulo abre a segunda grande sessão do livro de Isaías, trazendo uma mensagem de consolação ao povo de Israel. O profeta exalta a grandeza incomparável de Deus sobre a criação e as nações, concluindo uma promessa de renovação para todos os que nele esperam. Dá forças ao cansado. A palavra hebraica para cansado descreve a exaustão física e mental resultante de longas lutas ou jornadas árduas. Deus apresentado não como um espectador distante, mas como o doador, ativo de vigor. Aumento do poder do débil. O termo débil significa literalmente aquele que não tem nenhum vigor ou recurso. Deus não apenas ajuda quem tem um pouco de força, mas multiplica a energia daquele que chega ao limite absoluto das suas capacidades. Entenda isso de uma vez por todas. Não é a sua força que faz com que Deus mova a mão dele sobre a sua vida, mas o seu clamor, o seu entendimento de que você não é capaz de nada, mas que Deus é capaz de todas as coisas. É você entregar de fato para Ele aquilo que te faz mal, aquilo que te incomoda, aquilo que te entristece, aquilo que vem te causando dor. É entregar de fato e de verdade a quem pode de fato e de verdade resolver. O esgotamento das suas forças não é o fim da história. É o cenário ideal para o poder de Deus agir. Quando suas reservas emocionais e físicas se esgotarem, busque o renovo na presença do Senhor, pois Ele compartilha sua própria força inesgotável com você. Salmo 73, versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Um salmo de Asaf que relata uma profunda crise de fé.
Ao observar a prosperidade dos ímpios, em contraste com a sua própria aflição, a virada espiritual ocorre quando Asaf está no santuário de Deus e compreende o destino final dos maus e o verdadeiro valor da presença divina. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar. O verbo no hebraico, kalar, transmite a ideia de gastar-se, consumir-se ou esgotar-se totalmente. Asaf admite que tanto a sua fé quanto a sua saúde física quanto a sua estabilidade emocional e espiritual falharam. Deus, ele é a fortaleza do meu coração. O termo para fortaleza é rocha, penedo inabalável. Mesmo quando a estrutura interna do salmista ela desmorona, Deus permanece como um alicerce firme e inabalável no interior do seu ser. Minha herança para sempre, minha porção, minha herança, indica que acima de qualquer recurso ou bem terreno, o próprio Deus é o bem supremo que preenche a vida do crente. É o nosso maior bem, é quem preenche o nosso ser. É quem está aqui, enraizado dentro de nós. E nós necessitamos todos os dias desse Deus. Haverá dias em que a sua mente, o seu corpo simplesmente não aguentarão a pressão. Nesses momentos, a sua segurança não deve depender da sua própria força interior, mas da rocha inabalável que é Deus em sua vida. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso ajudador, é o nosso socorro. Então clame, peça ajuda, que Ele te ajuda. A fraqueza física e o esgotamento humano revelam nossa dependência contínua de Deus. No Getsemane, Mateus 26, Jesus nos ensina que mesmo quando o Espírito deseja acertar, a fraqueza da carne exige uma postura de vigilância e de oração. Vamos pegar o contraste dos apóstolos com o contraste de Jesus nesse mesmo contexto do Getsemane. Os apóstolos ficaram cansados, deitaram e dormiram ali mesmo de tão cansados que eles estavam. Jesus, no Getsemane, ele orava para Deus, solicitando a ajuda dele, para que ele, se possível, passasse aquela situação a qual ele estava. Mas em momento nenhum, ele deixou de orar. Então, o nosso modelo é ele, é Cristo Jesus. Permaneça firme, orando, mesmo quando te faltar todas as suas forças, quando você souber que você realmente vai acontecer algo que você sabe que vai fazer com que você pereça. Mas mantenha a sua fé firme, inabalável, mostrando para o seu Deus que você confia nele. E mostrando para a sua carne que o seu Deus é maior do que ela. Na compaixão divina, Salmo 103. Lembramos que o nosso Criador conhece a nossa essência do pó e lida conosco com misericórdia paternal e acolhedora. Na promessa de Isaías 40, nós descobrimos que Deus é a fonte inesgotável que renova e multiplica as forças dos que não têm vigor. Na declaração de Asaf, no Salmo 76, compreendemos que, quando a nossa força física e emocional falhar por completo, Deus continua sendo a rocha firme e a nossa porção para a eternidade. Aqueles que confiam, aqueles que já entregaram, aqueles que vivem no Senhor, podem ter certeza que a sua porção, a sua bênção, o seu milagre está revelado em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor conhece a nossa fraqueza. O Senhor sabe que nós viemos do pó e que qualquer coisa, o pó, qualquer vento, ele cai e derruba. Qualquer chuva pode
nos desestabilizar. Mas o Senhor é a nossa fonte inesgotável, poder. É a liga que nos faz permanecer de pé, para que o pó não venha a ser espalhado. O Senhor é a liga que nos mantém de pé, que faz com que as águas não nos derrubem. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o nosso socorro diário, em quem podemos confiar. Muito obrigada, Senhor, por me mostrar a direção. E que mesmo que eu seja fraca, o Senhor é suficiente na minha vida e poderoso. Pai, hoje estamos aqui unindo a nossa fé. Abençoe a cada um que permaneceu aqui presente até o momento da oração. Esteja com cada um, ajudando em seus medos, anseios, ansiedades. Ajude-os, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.